Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, para todos, sejam bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Semeando a Boa Semente do Evangelho. Meus irmãos em Cristo, aqui quem vos fala é seu irmão Célio Pontes, o professor de estudo bíblico Célio Pontes. Pessoal, no vídeo na aula de hoje, pessoal, eu vou estar explicando para vocês a visão de Daniel no capítulo 10, referente ao homem vestido de linho. Fazendo uma ressalva, pessoal, aqui, lembrem-se que no estudo anterior eu expliquei para vocês, vai estar lá na pré-list, tá? Eu criei uma pré-list e tem lá, você clicar lá na pré-list, vai estar lá todos os vídeos que eu já publiquei. E o vídeo anterior que eu expliquei para vocês foi o capítulo 9 do livro de Daniel, né? Referente às 70 semanas do livro da visão de Daniel, tá bom? E hoje eu vou explicar para vocês, né, quem de fato significa e representa este homem vestido de linho da visão de Daniel, relatada no capítulo 10. Então não perca esse vídeo, você vai ficar sabendo. Ah, professor, é o anjo? É Jesus, né, no Antigo Testamento? Não, eu vou explicar para vocês, tá bom? Pessoal, já quero falar para vocês que esse vídeo e os demais vídeos que eu já publiquei, eles estão divididos em parte, tá? Para que não fique muito extenso para você assistir o vídeo, porque ele é de uma hora e meia, então eu dividi em partes, você pode estar assistindo em partes, tá? Então dividi em parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5 e assim sucessivamente. Pessoal, eu peço para vocês, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, dá essa forcinha para nós, torne-se um membro do nosso canal, clique lá e se inscreva no nosso canal. Não esqueça também de ativar o sininho. Deixe também seus comentários abaixo e deixe aquele joinha para nós, tá bom? Para dar uma força para o nosso canal. Beleza, pessoal? Pessoal, o que nós vamos estudar é a respeito disso aqui, pessoal. Ó, quem é o anjo vestido de linho que apareceu a Daniel em visão? É uma pergunta que eu faço para vocês. Quem é? Quem é esse homem, né? Falei anjo, mas lá a Bíblia fala homem. Quem é esse homem que Daniel viu na sua visão, vestido de linho, né? Será que ele é o próprio Deus? Ou será que ele é Jesus do Antigo Testamento? Será, pessoal? E o que significa? Então nós vamos ver, tá bom? Vamos para o estudo, vamos para o vídeo. Já prepare aí a sua Bíblia, tá? Prepare a sua Bíblia aí, abra no capítulo 10 do livro de Daniel, que agora eu vou explicar para vocês quem é esse homem vestido de linho fino da visão de Daniel no capítulo 10. Beleza, pessoal? Vou estar explicando para vocês, tá? Não me esqueça. Então prepare aí a sua Bíblia e vamos para o estudo. Olá, pessoal, vamos lá, vamos começar o estudo, pessoal. Então abra aí sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 10, tá bom? Ah, professor, o que nós vamos falar sobre hoje, professor? Muito bem, sobre isso aqui que eu mostrei para vocês. Quem era o homem vestido de linho e que tinha um cinto de ouro, né, em volta dos seus lombos? Quem era esse homem vestido de linho? Tá bom? Nós vamos saber agora, pessoal. Beleza? Então prepare a sua Bíblia aí que a gente vai ver agora. Vamos lá, para o estudo. Pessoal, vamos começar agora. Daniel capítulo 10, versículo 1. A Bíblia vai dizer assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Primeiro, começa dizendo que no terceiro ano de Ciro. Terceiro ano. Qual o terceiro ano, professor? Terceiro ano. Se a Babilônia ela foi derrotada no ano 539, veja, pessoal, entenda, meus irmãos, por favor, entendam que de Daniel até Cristo, os anos não iam aumentando, ou seja, eles iam diminuindo e zerava em Cristo, até o nascimento de Cristo. Então, zerava de Daniel até Jesus Cristo, a vinda de Jesus, os anos zeraram, tá? Então, ou seja, se Ciro derrotou a Babilônia e sentou no trono da Babilônia, né? No ano 539, e Daniel teve essa visão no terceiro ano de Ciro, então isso quer dizer que é 539 menos 3, quanto que dá? Vai dar o ano 536, pessoal. Então Daniel teve essa visão no ano 536 antes de Cristo. Note aí, por favor, tá? Não estou falando besteira, tá? E é só você fazer o cálculo. 539 menos 3, quanto que dá? Darão 536. Então foi no ano 536 antes de Cristo que Daniel teve essa visão do homem vestido de linho. Aí diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Daniel, chamado Beltesazar. Quem apelidou Daniel com esse nome, pessoal? Foi o rei Nabucodonosor, que foi o nome dado do seu Deus, do Deus de Nabucodonosor, tá? De um mito de Nabucodonosor a Daniel, tá? Era um deus de lá da Babilônia. Então era Beltesazar, beleza? Vamos lá. Aí diz aqui, recebeu uma revelação. Então, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação, tá? Pessoal, prestem atenção, veja que isso não está acontecendo literalmente. Daniel está tendo uma revelação e visão, tá? Então, visão e revelação, isso não quer dizer que as coisas estão acontecendo literalmente em um certo lugar, ou uma certa hora, ou a certa época ou período, tá? Isso é uma revelação ou uma visão, como se tivesse acontecendo, mas não estava acontecendo, beleza? Muito bem, vamos lá. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Ah, professor, irmão Célio, que guerra é essa? Essa guerra, pessoal, a gente só vai saber lá no capítulo 11, Deus vai nos revelar do que se trata essa guerra, tá? Que é essa revelação de uma guerra que Daniel teve. Então a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, ponto. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem, tá? Veio-lhe o entendimento da mensagem. Veio como? Através de uma visão. Mas como se deu essa visão? Vamos lá. A gente vai entender, beleza? Vamos lá. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Vamos lá. Naquela ocasião, eu, Daniel falando, tá, pessoal? Passei 3 semanas chorando. Ah, professor, por que Daniel passou 3 semanas chorando? Aí diz aqui, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei.
e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Por que foi embora o apetite de Daniel, e Daniel, ele causou uma grande tristeza, que Daniel passou 3 semanas chorando? Por causa de quê? Por causa da visão, pessoal, por causa da mensagem que Daniel recebeu, tá? Entenderam agora? Então Daniel passou 3 semanas lá chorando, né? E perdeu o apetite, não teve vontade de comer nada, nem comida saborosa e nem vinho. Por que comida saborosa? Porque Daniel estava no palácio do rei, pessoal, tá? Não sei dessa época, né? Não sei nessa época que se Daniel ainda estava, mas diz que Daniel ainda estava ainda, né? Você via o rei ainda, né? No palácio ainda, não o rei Nabucodonosor, que Nabucodonosor há muitos anos já havia morrido, mas aí há o rei Dário ou Ciro, tá? Quem estava governando aí era Dário, tá? Mas o rei principal era Ciro, né? E Ciro constituiu Dário como rei e governador da Babilônia. Beleza? Muito bem, pessoal. Vocês entenderam? Vamos lá, pessoal. Opa, aqui não. Aqui também não. Vamos lá. Daniel, capítulo 10, versículo 4, versículo 5 e 6. Acompanhe comigo, por favor. No 24º dia do 1º mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Ponto. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho. Qual era esse homem? A gente vai ver. Com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas ou de fogo, os braços e as pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Beleza, vou explicar para vocês isso aqui. Acompanhe comigo, por favor, vem comigo. No 24º dia, do primeiro mês, ou seja, se fosse no nosso calendário seria janeiro, né? E lá do primeiro mês, lá se chama Abib, tá? No calendário judaico é chamado Abib. Já no calendário gregoriano nosso é janeiro, tá? Ou seja, no dia 24 do mês de Abib. Se fosse na nossa língua, seria no dia 24 de janeiro. Daniel continua: estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho. Aí Daniel agora começa a descrever as características desse homem, o aspecto desse homem que Daniel viu na sua visão. Aí ele continua: com um cinto de ouro puríssimo na cintura. O homem que Daniel viu na sua visão, pessoal, meus irmãos, esse homem tinha um cinto de ouro na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Ah, professor, irmão Célio, isso é Jesus. É Jesus no Antigo Testamento. Não é Jesus, pessoal. Vou explicar para vocês que não é Jesus. Isso é o anjo de Deus. Nada mais, nada menos. Daniel viu o anjo de Deus, o anjo mensageiro de Deus, Gabriel, né, no seu corpo de glória, tá? Mas vamos lá, que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Daniel teve essa visão aqui, pessoal. Olha, essa visão desse homem com cinto de ouro, né, na cintura, e uma veste comprida de linho
fino e puríssimo, tá bom? Beleza? Essa visão aqui, pessoal, tá? Vamos lá. Daniel capítulo 10, versículos 7 e 8. Ele continua dizendo: somente eu, Daniel, vi a visão. Tá vendo? Daniel diz que ninguém mais viu a visão, senão ele. Os que me acompanhavam nada viram. Então Daniel não estava sozinho na margem do rio Tigre. Ele estava acompanhado com seus amigos, né? Mas nenhum viram, só Daniel viu. Mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Aí você, irmão Sérgio, como que pode? Se eles não viram nada, por que eles tiveram medo e correram? Calma. Sabe por que eles tiveram medo e correram, pessoal? Por causa da reação de Daniel, né? Por causa do alvoroço de Daniel, né? Daniel teve aquela visão, Daniel, né, sentiu um grande alvoroço, né, e um grande pavor, ficou assustado, e os seus amigos, contemplando, vendo aquele comportamento de Daniel, eles tiveram medo, e eles, perna para quem te fica, né, pessoal? Vamos lá. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Tá vendo? Daniel ficou, mesmo com medo, mesmo alvoroçado, assustado, ele não fugiu. Ele ficou olhando para aquela visão. Muito bem, vamos lá. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Tá vendo? Foi por isso que os amigos de Daniel fugiram e correram, tá? Se esconderam. Por quê? Eles contemplaram o semblante de Daniel, né? Muito pálido, né? Como se estava vendo uma coisa assustadora, né? Sem força, quase desfalecendo, quase desmaiando, né? Que Daniel diz ali, né? Sem força, muito pálido e quase desfalecendo, ou seja, quase desmaiando. Então pessoal, isso foi o motivo do porquê que os amigos de Daniel não quis ficar com ele, mas o abandonaram, correram, perna, né? Correram, porque falou, que esse rapaz está vendo? Mas ali Daniel estava vendo algo de Deus, pessoal, mas era algo assustador. Daniel estava tendo uma revelação e uma visão, né, que se referia ao futuro da nação de Israel e daquele reino ali daquela época. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Dos reinos mundiais. Vamos lá. Daniel capítulo 10, versículo 9, versículo 10, versículo 11. Acompanhe comigo na sua Bíblia, tá? Vamos lá. Então eu o ouvi falando. Daniel dizendo que ouviu o anjo falando, o homem de linho. E ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra. E perdi os sentidos. Ou seja, Daniel ficou sem força. Desmaiou. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos. E os meus joelhos vacilantes. Tá vendo? Então o anjo, ele segurou Daniel, levantou Daniel. Que Daniel já não tinha mais força nas pernas, nos joelhos, né? Ficou sem forças. E ele disse, abre aspas para as palavras de Daniel: Daniel, você é muito amado. Ponto. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Tá vendo? Então o anjo pegou na mão de Daniel, levantou Daniel, né? Primeiro ele tocou em Daniel, depois, diz assim, em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste
atenção, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Olha aí. Então, quem falou com Daniel? Foi o anjo de linho. Foi o anjo, o homem vestido de linho e com cinto de ouro na cintura. Era o próprio Jesus? Não, não era o próprio Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, Filho de Deus. Tá? Então, veja que esse anjo, ele recebeu ordem, ele recebeu uma missão, ele foi enviado a Daniel. Tá? E Deus não recebe ordem e Deus não é enviado. Ele vai até alguém, mas ele não é enviado por ninguém. E ele não recebe ordem de ninguém. Aliás, Deus dá ordem. Tá? E diz assim, ó, preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Fecha aspas. Ponto. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo, tá? Daniel pôs de pé tremendo, mas para ouvir que tanto aquela visão lhe causou tanto medo, né? E tanto alvoroço. Aí Daniel quis saber o sentido daquela visão, porque Daniel sabia que era algo de Deus, era mistério de Deus, tá? Vamos lá, muito bem, acompanhe comigo. Aí Daniel aqui, ó. Daniel, aí que eu coloquei aqui, né? Deixa eu desativar aqui, pessoal. Aí, ó, o anjo, né? Vestido de linho, com cinto de ouro. Então não é Jesus, tá? E não é também o próprio Deus. Esse anjo aqui, esse homem vestido de linho, na visão de Daniel, do capítulo 10, é o próprio anjo Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, que ele recebe ordem, recebe a missão de Deus para vir à terra para falar, mandar a mensagem para os seus servos, tá? Então esse é o anjo mensageiro de Deus, tá? Quando Daniel disse que com sua aparência, seu aspecto, né, era de berilo, né? Seus olhos como tochas acesas, isso era a glória do anjo, tá? Muito bem, pessoal, vamos lá. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Leiam comigo, por favor, acompanhe, por favor. E ele prosseguiu. Ele quem? O anjo. Não foi Daniel. Quem está falando com Daniel? É o anjo. Quem é o anjo? O anjo Gabriel, o anjo mensageiro. Né? O que ele ia falar com Daniel? Ele falou para Daniel prestar atenção, porque ele ia explicar para Daniel a visão. Vamos lá. E ele prosseguiu. Abre aspas para as palavras do anjo para Daniel. Não tenha medo, Daniel. Tá vendo? O anjo falou para Daniel que para ele não ter medo. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, tá vendo? Então é o anjo que tá falando isso. Suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a elas, tá vendo? Então esse homem vestido de linho é o mesmo anjo que apareceu nas outras visões anteriores a Daniel, tá? E Deus se agrada, pessoal, tá vendo? Quando o anjo diz, ó, não tenha medo, Daniel, porque o anjo disse também que Daniel era muito amado por Deus. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Então Deus se agrada, pessoal, tá, meus irmãos? Quando nós tomamos a decisão e a iniciativa, né, de buscar o Senhor, buscar entendimento dos céus. Onde nós buscamos entendimento, pessoal? Aqui, ó. Não é a revelação na igreja, não, pessoal, tá? Não é revelação, não é profecia. É essa aqui, a verdadeira profecia, entendimento. Buscar dentro da palavra. Se dedicar ao estudo da palavra, pessoal. Deus se agrada e Deus, Ele nos honra. Aí diz, ó, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento
e humilhar-se diante do seu Deus. Também ter humildade, pessoal. Se humilhar, não é diante de Deus com espírito de soberba, né? Com um espírito de pessoas que já sabem tudo. Não, ser humilde, né? Buscar entendimento, né? Buscar entendimento do Senhor, pedir ao Senhor entendimento. E nós pedimos ao Senhor lendo, estudando, tá? Não é pedir entendimento a Deus e esperar que caia do céu. Não, é estudar, pessoal. Estudar a palavra de Deus. Se dedicar no estudo da palavra de Deus. Se humilhar diante de Deus, tá bom? Vamos lá. Vírgula. Suas palavras foram ouvidas, tá vendo? Deus ouve, pessoal. Deus nos dá a resposta. Quando nós passamos a tomar essa iniciativa, essa atitude diante de Deus, tá? Porque Deus não se agrada daquelas pessoas acomodadas. Aquelas pessoas só querem ir para a igreja, mas só querem orar e jejuar, mas não querem estudar a palavra, né? Não querem estudar a palavra. Tem que buscar a palavra também, pessoal. Tá bom? Vamos lá. E eu vim em resposta a elas. Quem falou isso aí? Falou foi o anjo do Senhor, pessoal. A Daniel. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Ah, professor, olha aí, ó. Você viu o príncipe da Pérsia, ou seja, o rei da Pérsia, impediu que o anjo Gabriel viesse bem antes a Daniel trazer a resposta a Daniel. Pessoal, pelo amor de Deus, não leve isso como uma forma literal, pessoal. Primeiro, vocês entendam, Daniel está tendo o quê? Uma visão. Daniel teve revelação, tá? Não era que estava acontecendo literalmente ou no céu ou na terra, tá? E Daniel teve uma visão. Isso é, pessoal, é simbólica e figurativa, tá? Isso se refere, pessoal, jamais um rei, uma pessoa humana, um ser humano vai conseguir impedir um anjo do Senhor, vai impedir um anjo de Deus. Irmão Célio, professor, mas a Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo e venceu. Não é que o Jacó lutou com o anjo e derrotou o anjo, é que Jacó perseverou. A Bíblia diz que quando diz que Jacó lutou com o anjo e venceu, não é que venceu, né, no soco, no pontapé, na espada, não, é que ele persistiu na sua bênção, tá, pessoal? Jamais um ser humano, pode ser um ser humano, pode ser um espírito das trevas, um demônio, vai ter poder, né, no anjo do Senhor, tá? Então isso aí não é literal. Isso nada mais e nada menos se refere a uma guerra futura, que no capítulo 11 vai explicar para nós que isso aí não se refere a, professor, isso é a luta do anjo Miguel contra o rei da Pérsia, contra o exército da Pérsia. Pessoal, não leve isso, né, para o lado literal. Mais uma vez, tá? Vamos lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, né? 21 dias. Tá, beleza. Se nós voltarmos aqui, pessoal, veja bem. Se nós voltarmos aqui, quantos dias Daniel orou? Daniel chorou? Daniel buscou o Senhor? Quantos dias? Vamos ver aqui. Quantos dias que ele buscou o Senhor? Espera aí, vamos lá. Aqui é a minha câmera. Vamos lá. O anjo diz aqui, ó. E Daniel diz aqui, ó. Vamos lá. Então tá por aqui. Vamos lá. Aqui não. Daniel disse que foram 3 semanas. Se nós pegarmos 3 semanas de 7 dias, soma aí. Vai dar 21 dias, pessoal. 3 vezes 7, 21. Então, ou seja, que durante aquelas 3 semanas Daniel estava orando, o anjo foi impedido simbolicamente e figurativamente, pessoal, tá? O anjo foi impedido, tá?
durante 21 dias. Mas isso aí não quer dizer que o anjo foi impedido, pessoal, tá? Pelo o rei da Grécia. Isso é simbolicamente. Daniel está tendo uma visão, para que vocês entendam melhor. Mas vamos lá. Voltando para o versículo 13. Versículo 13. Coloquei no 12. É 13. Isso. 12. Cadê? Ah, sim. Será que eu confundi, pessoal? Ah, tá aqui, pessoal. Isso. Vamos lá. Aí ele diz aqui, ó. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Você vai falar, professor, aí, tá vendo, pessoal? Professor, que isso foi a luta mesmo de Miguel contra o rei da Pérsia e da Grécia? Pessoal, não é. Eu vou mostrar para vocês no capítulo 11, tá? Que isso se referia a uma guerra futura, né? Entre os reis e também sobre a perseguição contra o povo judeu, pessoal, tá? Vamos lá. Aí ele diz aqui: pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Muito bem, vamos lá. O rei da Pérsia. Aqui. Aí você fala, aí, tá vendo, ó, professor? Irmão sério. É aqui, ó. O anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel e o rei da Pérsia. Da Pérsia. Não é, pessoal, tá? Não é. Isso é simbólico. Essa visão, Daniel teve uma visão, mas aí se representava outra coisa. Tá? Não era uma luta de anjo com homem. Vamos lá. Daniel capítulo 10, versículo 14 e 15. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro. Olha aí, pessoal, agora vem a explicação, que não seria uma guerra literal entre o anjo Gabriel e o rei da Pérsia. Aí ele veio, né, explicar a visão que Daniel teve, né, referente a essa batalha, essa luta simbólica e figurativa do anjo Gabriel, né, e o rei da Pérsia, do qual o anjo Gabriel veio em sua ajuda. Mas o anjo Gabriel explica, ó, agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro. Tá vendo que se referia a algo que ia acontecer no futuro com o povo de Daniel, com os judeus? Tá vendo, pessoal? Vamos lá. Pois a visão se refere a uma época futura. Em outra língua pode estar falando o tempo do fim. Quando fala tempo do fim, pessoal, isso não quer dizer que é do fim do mundo e o fim da humanidade. Não. É numa época futura, ou seja, um tempo determinado para que tal propósito de Deus se cumpram aqui na Terra. Tá bom? Beleza? Muito bem. Pois a visão se refere a uma época futura. Tá vendo, pessoal? Uma época futura, ou seja, uma época determinada por Deus para que essa visão que Daniel teve se cumprisse futuramente, tá? Ou no qual seria relatada lá no capítulo 11. Aí se cumpre essa visão de Daniel, começa a se cumprir, fecha aspas, ponto. Quando ele me disse isso, ele quem? O anjo Gabriel disse isso para Daniel. Prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Tá vendo? Tanto medo causou a Daniel, tanto temor, né? Vamos lá. Versículo 16 e 17. Daniel, capítulo 10, versículo 16 e 17. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar.
Daniel ficou sem voz, né? Ficou sem reação, tá, pessoal? Eu disse àquele que estava em pé diante de mim, ou seja, ao anjo do cinto de ouro, o anjo vestido de linho: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Ponto. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar, né? Daniel falando ali, já teve a visão do anjo Gabriel e o anjo arcanjo Miguel. Olá, pessoal. Tá me dando sono já, pessoal. Desde as 5 eu estou acordado, desde as 5 da manhã. Vamos lá. Daniel capítulo 10, versículo 18 e 19. Não, isso aqui o ser que parecia homem tocou em mim outra vez, ou seja, e me deu forças. Quem era? Jesus? Próprio Deus? Não, o anjo Gabriel, o homem vestido de linho com cinto de ouro na cintura. Foi esse que tocou em Daniel e lhe deu força, ou seja, reanimou ele. Ele disse, abre aspas para as palavras do anjo Gabriel a Daniel: não tenha medo, você que é muito amado. Daniel era muito amado por quem? Por Deus, pessoal. Que a paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Fecham aspas. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Tá vendo? Então o anjo de Deus reanimou Daniel, né? Deu forças para Daniel, né? Falou palavras ali, palavras de ânimo, de fortalecimento. Tá vendo? Isso é bom. Vamos lá. Continuando. Daniel capítulo 10, versículo 20 e 21. Então ele me disse. Quem disse a Daniel, pessoal? O anjo Gabriel, o homem vestido de linho. Abre aspas para as palavras do anjo: você sabe por que eu vim? Ó, tá vendo? O anjo Gabriel perguntou para Daniel: você sabe por que eu vim? Né? Fez uma pergunta para Daniel. Se Daniel perguntou se Daniel estava entendendo a visita dele, a vinda dele ali a Daniel, naquela visão. Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Pessoal, só por você, às vezes a gente deixa passar umas coisas aqui batido. Aí você fala, mas era a luta do rei da Grécia e da Pérsia. Pessoal, quem estava no poder naquele momento ali, naquela época, no ano 536 a.C., era o rei da Grécia, pessoal. Era o rei da Pérsia, melhor, desculpa. Era o rei da Pérsia, do reino Medo-Pérsia, né? Que era uma aliança do rei Dário e do rei Ciro para derrotar a Babilônia. Então, juntando os medos e os persas, faz a palavra Medo-Pérsia, tá? Então, o rei da Grécia ainda não tinha derrotado a Pérsia, tá? Então diz aqui, para vocês entenderem, que é uma visão, não é coisa acontecendo literalmente. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Pessoal, essa visão de Daniel, essa revelação de Daniel, pessoal, está
não estava se referindo de uma luta de ser humano com o anjo de Deus, com seres celestiais. Não estava se referindo a uma batalha do rei da Grécia, de Ciro, contra o anjo Gabriel, ou a luta de Alexandre o Grande contra o anjo Gabriel ou o arcanjo Miguel. Não, pessoal. Deixa bem claro aqui, que diz aqui, ó: e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Tá vendo? Então, ou seja, essa revelação, ela está revelando para Daniel, nessa visão, as sucessões, pessoal, de outros impérios no mundo. Ou seja, Deus estava revelando para Daniel que o Império Medo-Pérsia, o reino da Pérsia, seria derrotada pelo rei da Grécia, pessoal. Pelo reino da Grécia. E que ia suceder, né? O reino da Pérsia seria o reino da Grécia. Tá vendo? Então Deus está revelando aí sucessões de reinos, dizendo a Daniel, né, que seria levantado na terra outros reinos. Tá vendo, pessoal? Vocês entenderam agora? Aí diz aqui: mas antes lhes revelarei o que está escrito no livro da verdade. Qual era esse livro da verdade, pessoal? Qual que era, professor? Ô, irmão Célio, qual que era? Era o livro da vida, está lá no Apocalipse? Não, o livro da verdade, pessoal. Esse aqui, ó. A Bíblia, que na época, pessoal, era escrito em pergaminho, em pele de animal. A primeira Bíblia, os mandamentos de Deus foram escritos, né? Foram escritos, pessoal, em tábuas de pedras. Depois surgiram, pessoal, os pergaminhos em pele de animais. Depois surgiram no papiro, né? Papel feito de uma planta aquática que eram colhida das margens do rio Nilo e feita um pergaminho, né? Um papel para escrever a Bíblia. Então, o livro da verdade nada mais, nada menos seria a palavra de Deus escrita pelos profetas, tá, pessoal? Então diz aqui, ó: mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, ou seja, nas profecias, nas escrituras dos profetas, tá? E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Quem era Miguel, o príncipe dos judeus? Ah, professor, era Jesus. Não. Isso aqui se refere, pessoal, você não vai entender se antes você estudar o livro, primeiro capítulo do livro, o primeiro livro e o primeiro capítulo de Judas Macabeus, na Bíblia Católica. Vai falar lá de Judas Macabeus. Então, quando fala de Miguel, Miguel era um anjo de guerra, era um comandante do exército de Deus, um anjo de batalha, né? O libertador, é um anjo que vem. E aí esse Miguel, que a Bíblia se refere na visão de Daniel, não era o arcanjo Gabriel, tá? Era Deus levantaria um libertador para os judeus na época que surgisse essas perseguições contra o povo judeu. Nada mais seria do que Judas Macabeus e os seus irmãos, que na época de Antíoco Epifânio, pessoal, foi Judas Macabeus, né, que batalhou em prol do povo judeu, pessoal, né? Batalhou, tá? E derrotou o rei Antíoco Epifânio, o rei da Grécia, tá? Então esse Miguel seria Judas Macabeus, tá? Muito bem? O príncipe de vocês, o príncipe dos judeus. Vamos lá, continuando. Pronto, pessoal.
terminou por aqui. Então é isso, pessoal, tá? É isso que eu quis mostrar para vocês. Então a visão, pessoal, desse anjo aqui, ó. Esse anjo não é Jesus. Tá? Há muitos irmãos vai falar, é Jesus. Tem um cinto de ouro. Os olhos dele é como tocha de fogo, né? Mas não é o próprio Jesus. Você viu que o próprio texto revelou que seria o anjo, o mensageiro, o anjo mensageiro de Deus. Quem é o anjo mensageiro de Deus? Gabriel, pessoal. Gabriel, tá bom? Então tá aí. E aí a visão se referia ao quê? Se referia, né, Deus revelando para Daniel que se levantariam outros reinos mundiais na terra. No caso seria a Grécia e depois da Grécia, Roma, pessoal, tá? E esses reinos que estavam para se levantar na terra, eles perseguiriam o povo de Daniel, o povo de Deus, os judeus. Beleza, pessoal? Vocês entenderam agora? Então, pessoal, esse é o estudo, tá? Você não vai entender o livro de Apocalipse, pessoal, sem antes você estudar o livro de Daniel. Sem antes você assistir esses vídeos que eu estou explicando aí para você. Então, o livro de Daniel, né, é a chave, é o ponto de partida para toda a interpretação do livro de Apocalipse. Eu costumo dizer, pessoal, que o livro de Apocalipse sem o livro de Daniel estaria incompleto, pessoal. Tá? Um complementa o outro, um complementa o outro, tá? Beleza, pessoal? Aonde é que eu quero chegar, pessoal? Explicando primeiro o livro de Daniel para vocês. E depois vou explicar também Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 24, tá? O capítulo 24 todo. Eu vou explicar para vocês, porque você vai ver que ali em Mateus 24, né, que se cumpre as 70 semanas de Daniel, pessoal. Beleza? Que é ali quando Jesus é crucificado e depois no ano 70, né? No ano 70 depois da morte de Cristo, o general Tito, o general romano Tito, invade Jerusalém, destrói as muralhas, toca fogo nas casas, incendeia o templo, incendeia e saqueia o templo e destrói o altar dos judeus, tá? É ali que se cumpre todas as 70 semanas de Daniel. E o meu objetivo, pessoal, através desse estudo dos livros de Daniel, todo o livro de Daniel e Mateus capítulo 24 e todo o livro do Apocalipse, nada mais e nada menos, eu quero revelar para vocês que o anticristo, ele já reina aqui no mundo. Só que eu vou revelar para vocês também quem serão os representantes do anticristo, os representantes da besta. Quem serão a sua imagem? O que é e o que significa o número da besta? 666. Ah, é um chip, é o número 66. Não, nada mais, nada menos, pessoal. É um sistema mundial um sistema que já atua no mundo. Um sistema da esquerda, pessoal. Tudo aquilo que é contra Deus, contra a Bíblia, contra a família, contra a pátria, tá? Tudo isso é o sistema do anticristo, pessoal. E eu quero revelar para vocês o anticristo, a besta, o falso profeta e a sua marca, pessoal. Então nós só vamos entender, você só vai entender se primeiro você assistir todos os meus vídeos que está na playlist do livro Daniel. Tá lá. Eu criei uma playlist lá com todos os vídeos que eu já gravei e publiquei. Depois nós vamos estudar o capítulo 24 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. E depois todo o livro do Apocalipse. Aí é onde a gente chega ao entendimento, pessoal. Onde nós vamos pegar as peças que está lá no livro de Daniel e no capítulo 24 de Mateus. E juntar e montar o quebra-cabeça no livro do Apocalipse. Beleza? Muito bem, pessoal. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, pessoal, deixe o seu joinha, deixe seus comentários lá. E não me esqueçam de se inscrever no canal. Tá bom, pessoal? Pessoal, até a próxima, se Deus quiser.